Em 1898, uma expedição alemã retirou das ruínas de Nippur, uma das cidades mais antigas da história humana, uma pequena tábua de argila. Ela estava rachada, coberta de terra e tão densamente gravada com escrita cuneiforme que o arqueólogo responsável a colocou de lado para examinar mais tarde. Essa tábua ficou numa gaveta de museu em Istambul por quase 100 anos. Ninguém a fotografou por completo, ninguém publicou o seu texto. E quando um linguista russo finalmente traduziu o conteúdo inteiro, na década de 1990, ele se recusou a divulgar as suas anotações. Disse a um colega que aquele conteúdo encerraria de uma vez por todas a discussão sobre de onde nós viemos. Ele morreu 8 meses depois. A tábua está catalogada como NI 3535. E o que está registrado nela não é uma oração, não é um mito, é uma lista. Uma lista de mundos, uma lista de populações e uma lista dos seres que os sumérios afirmavam estar vivendo em cada um deles. Se esse tipo de mistério te fascina, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que está gravado nesta tábua vai fazer você olhar para o céu de um jeito completamente diferente. Para entender o peso da NI 3535, você precisa entender o que era Nippur. Ela não era apenas mais uma cidade da Mesopotâmia. Era a capital religiosa de quase 2000 anos de civilização. Cada rei sumério, de Ur, da Acádia, da Babilônia, tinha que viajar até Nippur para ser confirmado pelos sacerdotes do deus Enlil. Era o Vaticano, a Meca daquele mundo. E dentro do complexo do templo principal havia uma câmara que os textos descrevem como o repositório das chamadas Tábuas do Destino. Tábuas não escritas por humanos, mas pelos Anunnaki, aqueles que desceram do céu. Segundo os sumérios, essas tábuas continham o registro de cada mundo que eles haviam visitado, cada população que haviam estabelecido e cada lugar no céu onde o seu trabalho ainda estava em andamento. A NI 3535 seria uma cópia de parte desse registro, feita por um escriba. E o que ela diz é perturbador. No topo da tábua, há 3 sinais que significam aproximadamente um bar, o outro além da terra, além do céu. Logo embaixo, o escriba registrou um número, 12. 12 outros mundos. E então começou a listá-los, por nome, por posição e por população. O primeiro mundo é chamado de Lahmu, o nome que os textos astronômicos dos sumérios davam a Marte. O escriba escreve que Lahmu foi o primeiro jardim e que foi abandonado quando o ar ficou fino demais. A população registrada ao lado dele é 0. A tábua está nos dizendo que Marte já foi habitado e que agora está vazio. O segundo mundo corresponde a Vênus. O escriba escreveu que aquele mundo queimou e que aquilo que vivia ali teve que partir ou se transformar. A população também é 0, mas com uma anotação estranha ao lado. Um símbolo que o linguista russo traduziu como dormindo. Não morto, dormindo. E essa distinção importa. Na língua dos sumérios existem pelo menos 4 palavras diferentes para a morte. Morto em batalha, morto por doença, levado pelo submundo, terminado e perdido. O escriba não usou nenhuma delas. Ele usou a palavra que uma mãe da Mesopotâmia usaria ao colocar o filho para dormir. Ele está dizendo que aquilo que estava em Vênus não foi destruído quando a superfície queimou. Foi para outro lugar. O terceiro mundo é chamado de Mu-Mu, e aqui os pesquisadores travaram, porque Mu-Mu não fica no nosso sistema solar. Em todos os outros textos dos sumérios, essa palavra se refere ao que hoje chamamos de Pleiades, um aglomerado de estrelas a cerca de 440 anos-luz da Terra. O escriba escreve que os seres de lá são altos, pálidos e vivem 10 vidas de um rei. Um rei sumério vivia entre 40 e 60 anos. 10 vidas equivalem a algo entre 400 e 600 anos. A população registrada é de aproximadamente 240 milhões, distribuída por 7 mundos aglomerados. E o escriba acrescenta um detalhe surpreendente. Foram os habitantes das Pleiades que primeiro ensinaram os Anunnaki a viajar. Os seres que os sumérios adoravam como deuses aprenderam a sua tecnologia com alguém. E esse alguém
está a 440 anos-luz de distância. O sétimo mundo da lista é chamado de Tiamat. Nos mitos, Tiamat é descrita como uma deusa primordial do mar, destruída pelo deus Marduk, cujo corpo teria formado o céu e a terra. Esse é o mito. Mas na N3535, Tiamat não é uma deusa, é um planeta, e está listada como aquela que foi partida. O escriba escreve que Tiamat um dia abrigou a maior população do sistema, e que os seus restos estão agora espalhados entre Larmo e o grande gigante gasoso, ou seja, entre Marte e Júpiter, o cinturão de asteroides. O escriba está dizendo que o cinturão de asteroides já foi um planeta, e que esse planeta era habitado. Segundo ele, os sobreviventes de Tiamat foram levados para 2 lugares. Alguns vieram para a Terra. Outros foram para o 12º e último mundo da lista. O 8º mundo é